A maldição do Oceano Infinito. O capitão do navio Insólitos havia sido condenado a vagar pelos mares em busca de pagar por seus pecados, depois de trair sua tripulação em um plano de ganância. Mas a maldição que o transformou em um pirata eterno não o deixaria em paz. A cada aventura, ele se aproxima mais dos perigos das profundezas e da sua própria alma perdida. Prepare-se para uma história de vingança, coragem e mistérios no mar. O tempo havia perdido significado para Samuel Velázquez. A bordo do Insólitos, condenado a vagar por mares sem fim, ele já não sabia distinguir os dias das noites. O relógio em uma cabine marcava sempre a mesma hora. Suas engrenagens cobertas de sal e ferrugem eram um testemunho cruel da eternidade que lhe fora imposta. Ele despertava sem nunca ter dormido. A insônia não era apenas um sintoma da maldição, mas uma punição realmente cruel. Os olhos cansados e fundos jamais encontravam descanso, queimando com a lembrança do naufrágio e dos gritos de sua tripulação afundando nas águas escuras. Cada noite, ou o que deveria ser noite, ele subia ao convés, sentindo o peso do vento gélido contra sua pele, agora tão pálida quanto os ossos que jaziam sob as ondas. O reflexo em qualquer superfície espelhada lhe mostrava um homem quase irreconhecível, a barba desgrenhada, os cabelos longos e emaranhados como algas arrastadas pela correnteza e a pele marcada por cicatrizes que nunca sumiam de verdade. Mas eram seus olhos que mais o denunciavam. Não havia brilho nenhum ali. Apenas o olhar de um homem que já deveria estar morto. Seus passos ecoavam pela madeira úmida do convés, os mastros rangendo como se sussurrassem seu nome. O navio estava vivo, de uma maneira doentia e perversa, respondendo a seus comandos com um sutil estremecer. Quando não estava observando o mar infinito, Samuel descia para a cabine de comando, um espaço que deveria ser seu refúgio, mas que muito mais parecia um túmulo. A cabine era grande, mas sufocante. O cheiro de madeira encharcada e velas queimadas se misturava ao aroma azedo de rum velho e da podridão que nunca desaparecia completamente. Mapas amarelados cobriam uma mesa de carvalho rachada, onde Samuel traçava rotas sem destino, sabendo que nenhuma delas o levaria de volta para casa. O diário de bordo jazia sempre aberto na mesma página, suas palavras borradas pelo tempo e pela umidade. Às vezes, ele pegava a pena e rabiscava palavras sem nenhum sentido, tentando manter a sanidade. Mas logo o tinteiro secava e a pena riscava o papel em vão. Um espelho trincado, outrora, uma peça ornamentada, era a única coisa que refletia sua miséria. Dizem que os amaldiçoados, que se fitam demais perante um espelho, acabam vendo algo pior que a sua própria decadência. Um armário de vidro guardava suas relíquias do passado, uma bússola que não apontava mais para o norte, um medalhão amassado e uma garrafa de rum intocada, pois o álcool não lhe trazia mais nenhum conforto. Mas o objeto mais precioso era uma carta amarelada, dobrada e desdobrada tantas vezes que suas bordas estavam desfeitas. Alguém o esperava na terra, ou ao menos, um dia havia esperado. O medalhão era dela, Isabela, o seu amor para sempre perdido. A mulher a quem ele sempre jurava que voltaria. A carta guardava suas palavras, promessas feitas e jamais cumpridas. Antes de partir para o último saque, Samuel havia lhe dito que aquela seria sua última viagem, e de alguma maneira ele estava certo. Entretanto, imaginava que voltaria com ouro suficiente para que pudessem deixar aquele porto maldito e começar uma nova vida longe do oceano. Mas como sabemos, ele nunca voltou, e o tempo não o perdoou. Será que ela ainda esperava por ele? Será que havia sabido do naufrágio? Será que havia se casado com outro, tido filhos, seguido sua vida? Ele nunca saberia. A maldição o impedia de pisar em terra firme. Sempre que o navio se aproximava de qualquer costa, um nevoeiro denso surgia, desviando seu rumo e lançando-o de volta ao mar aberto. Era como se o mundo tivesse esquecido, apagado sua existência, transformado sua história em lenda e superstição. Agora restava-lhe apenas o mar, o Insólitos e a solidão eterna. E a cada noite ele abria aquela carta, lia suas palavras já memorizadas
e se perguntava o que teria acontecido se tivesse escolhido um destino diferente. Mas não havia mais escolhas, havia apenas a condenação. O Insólitos não era apenas um navio condenado a vagar pelo oceano. Ele era uma extensão da maldição, um ser vivo em agonia perpétua. Samuel Velasquez sentia isso a cada instante, como se estivesse caminhando dentro da boca de uma fera adormecida, que respirava de forma lenta e profunda, aguardando o momento de devorá-lo enfim, por completo. As tábuas do convés pareciam pulsar sob os pés dele, rangendo não apenas pelo desgaste do tempo, mas como se protestassem contra sua presença. Os mastros gemiam ao sabor do vento, mas às vezes, quando a noite se estendia fria e silenciosa, Samuel podia jurar que o Insólitos sussurrava seu nome, não como um chamado, mas como um lamento. A madeira do navio se retorcia lentamente, formando padrões que nunca eram os mesmos. Eram como rostos que surgiam e voltavam a desaparecer nas vigas. Olhos esculpidos pela umidade e pelo tempo que o observavam dos cantos escuros da embarcação. Ele evitava encará-los por muito tempo, pois sabia que se o fizesse, talvez eles piscassem de volta. O ar dentro da cabine de comando era pesado, carregado de um cheiro que não pertencia apenas à madeira podre e ao sal marinho. Havia algo de mais profundo, um odor indefinível de carne envelhecida, de algo que deveria estar morto, mas que nunca realmente se foi. As paredes, encharcadas de maresia, às vezes pareciam respirar, estalando como se cedessem à pressão de uma presença invisível. Os objetos do navio também não eram mais apenas objetos. A bússola se mexia sozinha, os ponteiros girando descontroladamente, zombando da noção de direção. O diário de bordo se abria sempre na mesma página, mesmo quando ele tentava fechá-lo. Aquele espelho trincado, que deveria refletir sua imagem, às vezes mostrava algo diferente. Um vulto indistinto parado atrás dele, ou um par de olhos brilhando no fundo de sua própria expressão vazia. A privação da realidade era absoluta. Samuel já não sabia se estava acordado ou sonhando. Se dormia, não se lembrava. Se sonhava, não acordava. Os sons do mar se confundiam com murmúrios distantes, vozes que não deveriam estar ali, chamando-o pelo nome. Algumas imploravam ajuda, outras riam, zombavam baixinho, como se divertissem com seu tormento. Havia noites em que o tempo parecia se dobrar sobre si mesmo. Ele subia ao convés e encontrava apenas o céu estrelado, mas num piscar de olhos, era como se o sol já estivesse nascendo, ou como se talvez nunca tivesse se posto. O tempo não fluía da mesma forma ali. O relógio na cabine marcava sempre a mesma hora, como se a eternidade houvesse parado para zombar dele. E então tinha o mar infinito, às vezes calmo, às vezes em fúria, mas nunca, jamais, uma costa à vista. Ele poderia navegar para qualquer direção e ainda assim retornaria ao mesmo ponto, como se o mundo houvesse cuspido para fora, recusando-se a aceitá-lo de volta. Samuel Velasquez estava definitivamente sozinho, ou melhor, o Insólitos respirava, vigiava e sussurrava, e ele cada vez mais sentia que estava se tornando apenas mais uma parte do tenebroso navio. Já não sabia há quanto tempo estava preso àquela embarcação, mas sabia que a solidão era sua única companhia verdadeira. No entanto, nas noites em que o nevoeiro se tornava mais espesso, quando o mar parecia um espelho negro refletindo apenas o vazio, ele sentia que algo mudava. Algo o espreitava da névoa. E naquela noite, quando a lua estava oculta por um manto de nuvens pesadas, ela apareceu. Primeiro, foi apenas um vislumbre, um vulto entre a bruma, movendo-se lentamente pelo convés. Samuel piscou, sentindo o coração, morto há tanto tempo para as emoções humanas, se retorcer como se quisesse bater novamente. Era Isabela. Ela estava ali. Um vestido claro, molhado, colava-se ao corpo. Os cabelos escuros pingavam como se ainda estivessem encharcados pelas ondas. Os pés descalços não faziam som contra a madeira úmida do navio. Mas o que mais o dilacerava era o olhar,
Os seus olhos grandes e profundos, cheios de saudade, dor e algo que ele não conseguia decifrar. Samuel hesitou. Ele sabia que era um truque. Tinha que ser um truque. Sabia que nada naquele navio lhe traria conforto, apenas mais tormento. Mas sua mente já não lhe pertencia por completo. Isabela? Sua voz saiu rouca, quebrada como uma âncora enferrujada sendo arrastada pelo fundo do mar. Ela não respondeu. Apenas ergueu uma das mãos em sua direção, convidativa, hesitante. Samuel deu um passo, então outro. Seu corpo se movia contra sua própria vontade, como se estivesse sendo puxado por correntes invisíveis. Ele sentiu o cheiro do mar em Isabela, o sal impregnado em sua pele, a umidade fria que emanava dela. Seria um fantasma? Uma ilusão criada pelo próprio Insólitos? Ou a alma de sua amada finalmente viera buscá-lo? Ela recuou em direção à amurada do navio. O vento agitou seus cabelos e, por um momento, Samuel quase se convenceu de que aquilo era real. Espere! Ele avançou mais rápido, a dor nos ossos ignorada, o terror suprimido pela esperança do impossível. Mas no instante em que tentou segurá-la, Isabela se jogou no mar. O barulho do impacto ecoou como um trovão na mente de Samuel. Ele correu para a borda do navio e olhou para baixo. A água revolta se fechava sobre ela, tragando sua figura pálida. A razão teria gritado para ele parar, mas a razão já não existia ali. E no impulso de desespero, Samuel pulou. O oceano o engoliu como um predador faminto. O frio foi um choque instantâneo, um abraço gelado que rasgou seu fôlego e puxou seu corpo para as profundezas. Ele abriu os olhos, vendo apenas a escuridão líquida ao seu redor. Acima, o navio parecia um vulto distante, suas velas agitadas pelo vento fantasmagórico. E então, ele a viu novamente. Isabela flutuava nas sombras, seus cabelos se movendo como algas na correnteza. Ela sorriu, mas não foi um sorriso de amor. Foi de algo mais profundo e terrível. Samuel tentou nadar até ela, mas algo o puxou para baixo. Mãos invisíveis agarraram seus tornozelos, gélidas, impiedosas. Vozes sussurravam ao seu redor, risadas e gemidos misturados à canção sufocante do oceano. A tripulação perdida, aqueles que haviam afundado com ele. O fôlego se esvaía, a visão se tornava turva. Isabela se afastou, lentamente, seu rosto se dissolvendo na escuridão. E Samuel afundou. O abismo o engoliu, como se finalmente o mar estivesse pronto para aceitá-lo. O oceano ao seu redor era uma vastidão sem fim, um abismo negro e insondável que se estendia além do que seus olhos poderiam captar. Samuel afundava, seu corpo arrastado para as profundezas por forças invisíveis. Ele tentava lutar, mover os braços, mas cada gesto era inútil contra o peso da água que o envolvia. Seus pulmões queimavam, suplicando por ar, enquanto sombras amorfas se agitavam ao seu redor. Então ele viu os rostos. Não eram simples alucinações. Não era apenas o efeito da falta de oxigênio. Eram os membros de sua antiga tripulação, aqueles que ele havia traído. Os olhos mortos e pálidos o encaravam, acusadores, cheios de ódio e rancor. Mãos espectrais se erguiam das profundezas e dedos gélidos roçavam sua pele, tentando puxá-lo para ainda mais fundo. Samuel quis gritar, mas a água invadia sua boca, afogando seu desespero em silêncio. Isabela não estava ali. Ele soube naquele instante com uma certeza terrível e esmagadora. A visão dela fora apenas um engodo, uma armadilha do próprio oceano, da maldição que o atormentava. O Insólitos, o navio amaldiçoado, não o deixaria escapar tão facilmente. E então, como se o próprio mar tivesse se cansado da brincadeira, tudo se dissolveu em sombras. De repente, Samuel acordou com um sobressalto, arfando. O gosto salgado da água do mar ainda estava em sua boca, mas ele não estava mais afundando. Seu corpo estava deitado no convés, encharcado de insólitos. A névoa densa envolvia o navio como um manto fantasmagórico, e o ar estava impregnado com o cheiro de madeira úmida e sal. O frio cortante penetrou sua pele, arrepiando até os ossos. Ele se ergueu com dificuldade, os músculos tensos como se tivessem realmente lutado contra a morte momentos antes. Olhou ao redor.
O navio estava exatamente como antes. Suas velas rasgadas, tremulando contra o vento invisível, e os mastros rangendo como ossos velhos. As águas ao redor estavam calmas, mas algo parecia errado. A bússola em sua cabine girava sem parar, apontando para lugar nenhum. Samuel sabia que havia navegado por semanas em busca de terra firme, mas todas as tentativas de escapar pareciam levar ao mesmo destino, o vazio. Com passos pesados, ele caminhou até a murada e olhou para o oceano. A lua cheia refletia sua luz prateada na superfície das águas, mas o reflexo era distorcido, como se o próprio mar estivesse se contorcendo sob um feitiço. E então algo mudou. O horizonte, antes distante e inatingível, dobrou-se sobre si mesmo, como se o próprio mundo estivesse aprisionado em um ciclo eterno. O Insólitos não estava apenas perdido, ele estava preso. Samuel apertou os olhos, tentando compreender o que via. Em algum ponto distante, uma formação rochosa despontava na névoa. Ele já tinha visto antes. Sentiu um nó se formar em seu estômago. Avançou para o leme e girou a roda com toda a força, tentando mudar o curso do barco. Mas não adiantava. O Insólitos se movia como se tivesse vontade própria, desobedecendo suas ordens, navegando por um caminho que não fazia nenhum sentido. Era como se estivesse sendo guiado por sua própria vontade. Horas depois, quando o nevoeiro se dissipou um pouco, Samuel viu o mesmo rochedo surgir no horizonte outra vez. Seu coração afundou. Não importava o quanto tentasse, o Insólitos sempre retornava para o mesmo ponto, como se estivesse navegando dentro de um pesadelo, do qual jamais despertaria. O desespero subiu por sua garganta como um grito sufocado. Ele não estava apenas à deriva. Estava condenado a vagar para sempre, sem rumo, em um mar que não o deixava partir. Bom, meus queridos e queridas, por hoje é isso. A nossa história está contada. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado bastante do primeiro capítulo. Esse é o segundo e mais outros estarão por vir, porque por aqui a gente vai contar a história inteira. Então, muito obrigada pela companhia. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa like, comenta, porque isso ajuda muito o nosso canal. E eu fico sempre muito grata pelo apoio de vocês. A gente se vê na próxima história aqui em Torno da Fogueira. Um grande abraço para todo mundo e até lá!